Vamos começar esse bate-bola então, Vlad. Hoje, em 2020, aí a gente vendo aí em plena pandemia, por que ser bandeira branca? Pode Pois assumir o é, posto aí, meu amigo. pois é, meu amigo. Boa tarde para todo mundo. Esse porquê ser bandeira branca, eu não posso esquecer que eu tenho grandes amigos e importantes amigos e sou um defensor das grandes companhias e das pequenas companhias. Nossos amigos, muito de perto lá da Atem, que fazem um trabalho maravilhoso lá no norte, a Torrão, a turma do Torrão, meus amigos da Ipiranga, que eu tenho tantos amigos lá da Ipiranga, oriundos da Texaco, a Petrobras, que tem levado um monte de gente da Ipiranga para lá, meu amigo Anderson, eu vi que estava por aí, a Shell lá com o Zé Augusto, com o Dick. Agora, por que ser bandeira branca com essa turma toda amiga, né? Por que estar trabalhando com bandeira branca? Bom, primeiro eu aprendi nesse tempo principalmente como interventor lá do CAD, de que o equilíbrio do mercado passa pelo bandeira branca. O embandeirado, o posto embandeirado, depende do bandeira branca para ele fazer uma boa negociação também na hora do contrato dele, do embandeiramento. Então, o porquê ser o bandeira branca, nós vamos contar a história. Mas, mais uma vez, a gente precisa pensar o seguinte: por que eu vou assinar um contrato agora nessa pandemia, que eu vou colocar um volume a ser cumprido, que eu vou atrás de um volume a ser cumprido, que a economia, nós sabemos que estamos saindo, estamos caminhando, mas o próprio Instituto hoje do petróleo, o próprio órgão hoje que estuda as diretrizes do petróleo, o EP, ele fala que nós devemos estar ainda vivendo um pequeno período, ainda de mais uns 4 meses. A empresa de pesquisas energéticas ela fala que, para o diesel, nós devemos encerrar 2020 ainda com algo como 2,5% abaixo do ano passado. E na gasolina, nós devemos, ciclo Otto, nós ainda devemos encerrar em algo entre 8% e 10%. Então, por que ser bandeira branca? Eu vou estar com um mercado menor e falando de assinar contratos, e nós vamos falar um pouquinho desses contratos, um pouquinho mais para frente sobre bonificação, na hora que nós falarmos de bandeira branca. Mas, para a gente poder chegar nesse foco, Ricardo, eu queria falar um pouquinho voltando nesse tempo, para a gente entender por que de bandeira branca, como chegou a bandeira branca, o que nós vivemos e onde nós estamos, para a gente poder saber para onde nós vamos. Você não lembra, não, mas eu acho que seu tio e seu pai pegaram uma época muito importante disso aí, né, Ricardo? E eu lembro que minha família, na época, eu era menino ainda, né? Tô fazendo 40 agora, vou ser o quarentão da quarentena daqui a pouco. Mas era aquela questão desde do governo, muito intervencionista nisso, né, Vlad? Com preços ali, eu lembro que o posto fechava sexta-feira à noite, não abria no sábado, não abria no domingo. Não podia E aceitar eram cartão. outros tempos ali, né? E bem mais concentrado ali, né? Eu acho que você viveu dessa época também, né? Você já estava na Eu distribuidora também nessa entrei, época. Ricardo. Apesar de eu ser um jovem, mas eu entrei também nessa época. Apesar de eu ser um pouquinho só mais velho do que você, mas eu Oh, também entrei nessa época aí. então E a gente pode está contar. falando que eu me esqueci de fazer jus a uma coisa muito importante, que é esse evento, o Ricardo, que a Clube Petro está liderando e que eu tenho o prazer de estar juntos, mas que hoje nós vamos estar aí nessa retomada com temas e pessoas importantíssimas. Nós vamos ter aí a Marcela e o Neto logo em seguida falando sobre inaugurações de programas de fidelidade. A Marcela é uma revendedora jovem, super atuante aí no norte de Minas. Nós vamos estar com uma coisa importantíssima, que é o Pix.
O Pix tem muita gente que ainda não conhece, mas eu acho que esse é um tema que vai ter que ser estudado muito, porque ele afeta diretamente a nossa vida operacional no posto a partir de agosto. Nós vamos estar com o Tiago e o Gelson aí falando sobre aditivada, tudo de aditivada, né? Os dois são uns vendedores entendidos disso. Nós vamos estar realmente com a lenda, que é o Aldo. O Aldo eu já fui gerente da Texaco, junto com o Aldo, ainda o Aldo, quando o Aldo não era milionário, quando o Aldo ainda estava só lá no posto. Mas o Aldo é uma referência para todo o Centro-Oeste e para esse downstream no Brasil. E vamos fechar com chave de ouro aí, que a professora Erlana vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a inovação, que é a disruptura, e acho que nós vamos passar por essa disruptura muito. Feito isso, vamos começar com esse símbolo aí, que eu acho que pouca gente conhece dessa companhia. E eu vou falar das 6 que existiam, e poucas pessoas devem lembrar disso, mas a Atlantic esteve aqui no Brasil. A Atlantic trabalhou aqui no Brasil, ela saiu daqui, ela vendeu para a Ipiranga, não a Ipiranga de hoje, para a Ipiranga ainda, que era lá do Sul, em 1993. Então, em 93, quando começaram as pequenas distribuidoras, que nós vamos ver para frente, a Atlantic saiu do Brasil, vendendo para a Atlantic. Nós temos a ESSO que atuou no Brasil até 2008. Em 2008, a ESSO foi comprada pela Cosan. Então, o grupo lá, o Meto, comprou a ESSO, ficou de 3 a 5 anos, 2 regiões que eles podiam usar o nome ESSO, no Sul, 5 anos, no Nordeste, 3 anos, e começaram a fazer a mutação do nome da Cosan para ESSO, mas inteligentemente eu vou explicar para frente o que eles fizeram. A outra que nós tínhamos nesse passado aí era a minha Texaco, a nossa Texaco. A Texaco tão querida que, em agosto de 2008, ela foi vendida para o Grupo Ultra. Não era Ipiranga ainda, era o Grupo Ultra. Em seguida, nós vamos ver a Ipiranga. A Ipiranga, também em 2010, 2008 foi a Texaco, em 2010 a Ipiranga foi vendida para metade para a Petrobras, metade para o Grupo Ultra, que já tinha comprado a Texaco. Então, em 2008, o Ultra comprou a Texaco, não podia usar a marca mais tempo. Em 2010, eles compraram, junto com a Petrobras e com a Braskem, compraram a Ipiranga e assumiram a imagem Ipiranga nos postos Texaco também. Os postos Ipiranga da época, da Bahia para cima, ficaram com a Petrobras e o Centro-Oeste, e de Minas para baixo ficaram com o Grupo Ultra, compondo a atual Ipiranga. Em seguida, a Shell. A Shell foi mais resistente. A Shell ficou até 2011. Ela está aqui hoje, mas em 2011 ela fez uma merge, uma joint venture com a Cosan e criaram a Raízen. Então, em 2011, elas criaram a Raízen. A Raízen assumiu os postos da Shell, assumiu os postos da Cosan e fizeram a Raízen mantendo a imagem Shell, que ainda é sócia delas. A Raízen já comprou a operação da Shell agora, em 2018, na Argentina, comprou distribuição postos e comprou também exploração. E, por último, que tinha nesse passado era a Petrobras, que chegou em 1971 no Brasil. Então, nós só tínhamos essas 6 distribuidoras aí até 1990.
Então, em 90, quando o Collor chegou e começou a falar de abertura, etc., nós tínhamos somente essas 6 distribuidoras. Era organizado assim, a Petrobras mãe e essas 6 distribuidoras com uma legislação muito, mas muito restritiva. O revendedor, nessa época, tinha uma coisa muito boa nessa época, que alguns gostavam, que era o tabelamento. Porém, o revendedor ele não tinha muita voz. O revendedor ele tinha que assinar um contrato com uma dessas 6 distribuidoras. E se ele amanhã brigasse com uma dessas 6, ele tinha que levar uma carta de alforria lá para outra distribuidora para ele embandeirar com a outra distribuidora. Porque só tinha 6 e só podia ser uma das 6. Ele só podia ostentar uma dessas 6 bandeiras. Então, você imagina, Ricardo, você tem um problema qualquer com a Texaco, você tem que procurar uma outra distribuidora para te revender e ela quer que você mande uma carta de liberação sua da Texaco para ele. Eu não tenho contrato, não, mas você tem que ser liberado. Esse era mais ou menos o quadro que nós tínhamos até 90. As margens eram maiores das distribuidoras, tinham as alíneas que compensavam os preços diferentes no Brasil, de norte a sul. Então, tinham margens maiores e um tabelamento que funcionava a ferro e fogo. Em 90, o Collor lançou a semente de abertura do mercado. E somente em 93 nós fomos ver a portaria lá do da Minas Energias liberando as pequenas distribuidoras para entrar no mercado, em julho de 93. Ô, Vladimir, e é importante também lembrar que quem liberou foi o Mineiro, né? Foi! Paulino Cícero, ele era vizinho nosso aqui de São Domingos do Prata. Ele era daí? Filho da terra? É do lado aqui. Um revolucionário para o mercado aberto. Um revolucionário para o mercado aberto. Para você contar só uma historinha pequenininha. Isso. Quando a minha família, olha, outros tempos, né? Quando minha família foi mexer com posto em 1973, a minha mãe, ela tinha uma excursão em Brasília pela escola e meu avô falou com ela, olha, se aproveita, já que você está indo em Brasília, leva uma carta para o Paulino Cícero e pede autorização para a gente montar um posto. Pensa bem, ela foi na época no ministro, levou a carta no ministro. Autorização de número de liberação para um posto. Mas pensa bem o acesso, né? A pessoa que estava numa excursão escolar conseguiu entregar a carta para o ministro e ele liberou para a gente montar o posto. Essas são as histórias de Itabira. É isso. Essa era um tipo de entrada que alguns revendedores tinham, algumas pessoas, principalmente com a turma de interior. Então, vieram as pequenas distribuidoras em julho aí, e somente em novembro foram autorizados, liberados, os postos sem contrato de exclusividade. Então, já tínhamos, em julho, as distribuidoras, as pequenas distribuidoras formadas, começaram a vender em consumidores, etc. E 4 meses depois, nós abrimos para os revendedores sem contrato exclusivo, ou seja, não mais no modelo antigo, apesar do preço continuar tabelado. Então, entraram todas essas pequenas distribuidoras, mas com preço na bomba tabelado, mas com uma nova formação de preço, porque o preço a partir da distribuidora já começou a variar. Então, começou-se a ter preços menores de pequenas distribuidoras, as distribuidoras mais tradicionais ainda nessa passagem, segurando o share, tentando trabalhar no share, e as margens melhores um pouco já para os revendedores bandeiras brancas. Nessa época, inclusive, aconteceu uma coisa muito importante. Teve revendedor que resolveu, antes da abertura aí do preço a vender,
com cartão de crédito em Curitiba. Deu reportagem, ele foi preso, a Polícia Federal esteve lá, porque ele estava contra uma lei de defesa aí do consumidor dessa época, que não podia, no posto, praticar nenhuma outra condição se não fosse à vista e naquele preço tabelado. Com a entrada das novas distribuidoras, nós tivemos uma livre concorrência sendo implantada. Ela começou a ser implantada. Você vê o seguinte: em 93 entrou pequena distribuidora, depois, 4 meses depois, os postos, e somente em 1996, do Ministério da Fazenda, os preços foram liberados. Aí foi nessa época, nessa hora, em 96, que podia se vender a qualquer preço nos postos, podia praticar prazo, saiu o engessamento dos produtos no posto de gasolina. E, no ano seguinte, começou uma lei, que é a 9478, que foi a da livre concorrência, que durou 3 anos na transição, até 2001, para poder fazer a transição toda de eletricidade, poder de biocombustíveis, de abrir novos modais de energia alternativas e etc. Mas você imagina o seguinte: em 93 abriu, em 96 liberou o preço, aí foi um mar de adulterações, de não recolhimento de impostos, foi um mar de liminares, de uma confusão enorme. Muito aventureiro entrou, muito aventureiro na praça. Então, um prato cheio para as distribuidoras mais sérias, que estavam há mais tempo no mercado, e para a imprensa, e para o jornal, e para o consumidor, e para o share of mind do público. Assim, olha, esse é um bando de aventureiros, essa turma é adulteradores, sonegadores, etc. Muito bem, o mercado foi se estabelecendo e nós temos, nessa medida, quando nessa época, 80% das... Eu fui buscar o boletim de fiscalização, Ricardo. Nessa época de 98, 80% das não conformidades eram oriundas de postos bandeira branca. 20% dos postos embandeirados. Há 3 anos, os mesmos boletins de fiscalização, eles são meio a meio, exatamente igual. Ora, tendendo 1% para um lado, 2% para o outro, 2% para o outro, ou seja, as não conformidades de alguns anos para cá, elas são tantos postos de marca própria, que eu parei de falar bandeira branca, tantos postos de marca própria, quanto os postos embandeirados. Então, você vê que a evolução, a revolução, o treinamento para essa livre concorrência, para estar todo esse pessoal aí juntos, trabalhando, ele foi se conscientizando. Os operadores ficaram sendo estabelecidos, a turma honesta, a turma que está hoje. Você vê que tem operadores, você vai pegar o Alto Locatelli, é uma referência nacional, um homem com bandeira branca em rodovia. Então, e com marca própria dele, bandeira branca não, marca Locatelli. Como nós temos diversos hoje que têm essa condição absolutamente tranquila de ter a sua marca, de ter o seu ponto. Você vê que tem nomes que são famosos, por exemplo, em rodovia, como tem o Locatelli, você tem o D'Angelis, ele tem 2 bandeiras, mas ele já é uma referência de estrada para caminhoneiro há muito tempo. Então, há muito tempo, muitas das pessoas nem conhecem o posto que é Shell ou o posto que é Ipiranga, conhece muito o posto D'Angelis, porque é o pai, que já é o filho, que já está passando para o filho, está indo para a 3ª geração. 2 postos com 8 milhões de litros. Então, você vê que isso tem... E dentro da cidade, as redes que há mais de 5 anos são redes que já são conhecidas
como marcas, e às vezes mais conhecidas regionalmente do que uma marca dessas grandes. Então, por isso que eu falo que a marca própria é muito importante, e diversos estudos mostraram que a Espanha foi um dos pontos muito importantes para a livre concorrência, e depois os Estados Unidos, para poder montar esse equilíbrio de livre concorrência. E por que ela é importante, o bandeira branca e o posto embandeirado? É o convívio dos dois, porque hoje tem os postos, o Locatelli hoje é bandeira branca, mas ele pode ser embandeirado, ou vice-versa. Então, essa liberdade ela é muito sadia para o mercado, e ela é muito sadia para o revendedor. Agora, por que ser bandeira branca agora? Tá bom, Vladimir. Tem vantagens, tem desvantagens. O que acontece? Bom, primeiro a gente tem que ver essa evolução, Ricardo. Como esse quadro é seu, e para eu te pagar o seu cachê, esse aí você já podia falar dele, né? Que esse foi você que fez o quadro, seu grupo que fez, que vai mostrar aí a evolução. Vai ler. Vai, bacana. Deixa comigo. Eu queria também até agradecer até o Igor aqui do Clube Petro, que vem fazendo um trabalho muito bacana aí nessa análise de dados. A gente conseguiu, Vlad, na ANP, desde 2001, os dados, às vezes, podem ocorrer, sim, de ter alguns postos que foram vinculados antes, mas a gente acaba que a gente não tem esse número. A gente está apresentando aqui a quantidade de postos que vem vinculando ao posto bandeira branca ano a ano. Começou ali em 2001 os nossos dados, com 294 postos, 2002, 326. Você vê sempre ali uma crescente, né, Vlad? Ele chegou num período ali, por exemplo, em 2012, às vezes não cresceu tanto quanto em 2011. Mas acabou que depois começou a acelerar, pegou o embalo e está acelerando, e a gente está vendo aí que 2018 deu um salto, 2019, 2020 a gente ainda não tem fechado o ano, a gente pegou os primeiros meses do ano, ele está bem parecido, um pouco mais do que 2019, mas a gente está vendo uma crescente rápida do bandeira branca, e eu fico até pensando no lado da bandeira. Hoje, na bandeira, será que o discurso deles, Vladimir, é crescer número de postos ou é quem perde menos? Ô, Ricardo, é uma boa coisa. Você vê o seguinte, a busca pelo share está sendo muito grande. Vamos pegar o que a Petrobras está fazendo agora com a AME, o que a Ipiranga está fazendo com a Abasteça, a busca de oferta deles. A Shell tem oferecido preços para postos que ela está namorando para embandeirar muito menor, preços muito menores do que o preço que ele compraria de uma pequena distribuidora. Então, a busca pelo share está sendo muito grande. E você vê que ela é importante, porque nós estamos falando de 1,5 bi, mais ou menos, de dólares por ponto percentual de share. Então, isso reflete lá nas ações das empresas, esse ganho de mercado, esse ganho de venda. Então, a busca intermitente para o share é muito importante. E aqui mostra mais uma coisa. Se a busca é intermitente, se o consumo está previsto que não vai, durante esse ano ainda, retomar tudo que iria retomar do ano passado, apesar de sermos nós, revendedores, os primeiros que estamos saindo da crise, isso está acontecendo na Alemanha, está acontecendo nos Estados Unidos, são os primeiros que saem. Mas, mesmo assim, vai ficar um déficit. O que significa o déficit? Os mesmos postos vendendo para um mercado que diminuiu. Se o mercado diminuiu, a busca delas para ter share é maior. Quem é a noiva da vez, mais uma vez? É a bandeira branca, é a marca própria. Quem é o que pode variar esse resultado das distribuidoras? É a marca própria. Agora, se ela continua assim, nós temos um cenário pela frente.
6 refinarias imediato, continuam no plano, vão ser privatizadas. 9 propostas do CAD dentro da ANP, uma das quais de compra direta da usina, uma segunda que essas refinarias, não é loucura, que essas refinarias que quiserem ou que tiverem estrutura, poderem atender no varejo, como acontece em alguns lugares do mundo. Então, quem vai poder comprar direto nessas fontes? Bandeira branca. Aí começa uma divergência que nós discutimos essa semana sobre a própria composição sindical que representa a classe de revendedores. Porque nós temos 46% dos revendedores bandeira branca. Meio a meio. Metade bandeira branca, metade, para a gente não ficar quebrando números, metade bandeira branca. Está até na próxima tela aí, você pode até passar que vai dar para eles entenderem. Tá aí. Dos 41.320, nós temos 19.100 e poucos que são de bandeira branca. Então, se metade a metade, por que existe divergências nas lideranças sindicais com as propostas que o próprio CAD faz? Porque as propostas são chocantes entre postos embandeirados, não é dificuldade, não é má vontade do líder sindical ou do sindicato, é porque são duas categorias muito diferentes em termos de objetivo. Por exemplo, o grande procura para, se amanhã liberar a busca na usina, superar todas as dificuldades, não vou aqui falar de quem não recolhe imposto, que tem que estar na cadeia. Isso não é para ser discutido na ANP. Imposto único, também não vou falar, que é uma coisa óbvia. Mas se amanhã um posto pode buscar na usina, ele vai tirar um player da jogada, que é a distribuidora. O posto embandeirado não vai poder tirá-la, porque ele vai ter que respeitar o embandeiramento. E ele vai ter esse produto no mercado sendo competido com ele com um preço muito menor. Então, são disposições diferentes. Se puder amanhã, o que é a outra proposta, como existe nos Estados Unidos, você poder ter dentro do posto, e é uma das 9 propostas do CAD, você poder ter uma marca tradicional e a sua marca, por exemplo, o Locatelli, ele vai poder ter o diesel cobertura Locatelli e a cobertura Shell com a gasolina dele. Obviamente, ele vai estar competindo com quem tem contrato de exclusividade total diferente. E hoje, as grandes redes têm contratos de exclusividade. Depois nós vamos falar de um percentual, mas as grandes redes, 95% delas são embandeiradas. Compram melhor, isso é um negócio óbvio. A partir da hora que você é embandeirado, você compra melhor dessa bandeira que você representa. Se você tem um posto menor competindo nessa área para comprar com uma rede do lado, ele vai comprar pior. Isso é o supermercado que vende 1 milhão de latas de Nescau e o supermercado que compra 100 latas de Nescau. Gente, isso não é diferente. Apesar de sermos uma commodity, isso é uma lei de mercado. Isso é uma das leis de oferta e procura e o poder da procura maior. Então, mais uma vez, onde é que eu, hoje, eu tenho 2, para onde eu vou? A gente tem sempre isso. Lá no suporte, você pergunta toda hora. Chega para poder discutir um problema que é um contrato com o jurídico com o doutor Fernando, ou o Cláudio lá em Brasília analisando uma situação que a gente vai ver que é o seguinte, o problema dele não é nem discutir o contrato, o problema dele é para onde eu vou, o que eu vou fazer, e que tempo que eu vou fazer, que é o que hoje ele tem que estar discutindo. Ele está hoje com o seguinte, para onde eu vou? Eu falo o seguinte, plagiando um artigo que eu li hoje, está quentinho, de um grande amigo do interior, um caipira de Piracicaba, um filósofo, amigo meu e filósofo, chama Giordano. O Giordano falou uma palavra que é uma maravilha. Ele virou e falou assim, mas isso não é covardia,
Ele usou uma palavra, e eu anotei e falei com ele, que eu iria usar essa palavra dele. Vê se ele não passou essa palavra aí na participação, Ricardo, na hora que ele colocou. Mas ele falou o seguinte: pô, gente, eu assino um contrato com a distribuidora, comprometo com um volume que eu vou adquirir numa pandemia, num problema econômico que a gente não sabe, nem a distribuidora sabe, porque ela não está querendo comprar contratos longos com as usinas de etanol, nem com o próprio biocombustível, porque não se sabe ainda se tem uma segunda onda de pandemia. Como é que eu, revendedor, vou assinar um contrato que eu vou me comprometer a vender um determinado volume, que eu tenho uma multa para poder cumprir, uma multa pesada, que eu tenho garantia dessa multa pesada, e que é o pior, que é a palavrinha que o Giordano usou: eu não tenho garantia do preço que eu vou vender. Então, desculpe, na hora que a gente vai analisar agora, nesse momento, eu estou composto agora, o que eu faço? Amigo, a grande coisa que você vai fazer hoje é até acomodar a ser bandeira branca. Você vai continuar sendo a noiva da vez, você vai continuar sendo desejado, você vai continuar sendo endeusado, porque você é uma parte desse consumo. Agora, o que você precisa? Analisar com muito carinho. A Ali tem surgido com um contrato de embandeiramento, que eu sei, Ricardo, gosta muito, que você fala muito dele, para uso da imagem, mas que ainda peca numa coisa, que é o controle do preço. Ela fala o seguinte: eu vou te manter lá por pouco tempo, mas ela ainda te dá volume também para você cumprir, mas eu vou te dar um preço de X centavos acima da bandeira branca. Então, você faça o contrato comigo. A gente até colocou aí, Vlad, agora o texto do Giordano aí, para quem quiser ler também, tá? Isso, mas qual que é a palavrinha que ele falou lá? Ele falou uma palavrinha do interior maravilhosa. Não é judiação, não? Judiação. Ele fala isso. O contrato é assinado, coloca o volume que tem que cumprir, coloca lá, normalmente, também o plano de marketing, coloca o tempo do contrato, dá a garantia, mas faz a judiação de não dar o preço, de não garantir o preço. Então, Giordano, parabéns. Essa palavra judiação é ela mesmo. É uma judiação nessa hora do contrato. E isso a gente vive lá no suporte. O doutor Fernando mostrando as cláusulas, eu e o Cláudio fazendo a análise dessa de mercado, de como eu vou, e chega nessa palavra, é uma judiação, porque juridicamente eu passo lá na cláusula, passo no contrato, mas na gestão do negócio eu não vou passar. Então, voltando, me perdoando, meus amigos da Ipiranga, da ATA e meu amigo Fagner, que eu estou aprendendo muito com ele, mas nesse instante, que o revendedor não tem a garantia do volume, e se no contrato dele ele é obrigado a vender e não tem uma garantia de que ele vai ter o preço para vender, não tem muito. É uma judiação se ele assinar, o Giordano. É uma judiação. Então, a União Europeia mostrou uma coisa muito importante quando ela se uniu para a gente poder falar de equilíbrio. Eu não estou falando aqui de preço bem superficialmente, mas para cada coisa de domínio de mercado, de domínio de situação de marca, de verticalização de upstream com downstream, a gente tem fórmulas para poder chegar a conclusões de preço, a chegar a projeções de preço e mudar um pouco o cenário até do preço que eu posso pôr lá na bomba. Mas essa é da forma mais simplista possível, é isso. Então, o que eu vou ser bandeira branca ou não? Ô, Ricardo, explica esse quadro aí. Por exemplo, 93 caras viraram bandeira branca. Isso aqui foi no último mês, pela ANP,
que toda vez quando faz uma alteração na bandeira tem que informar na ANP. 93 postos mudaram de bandeira para bandeira branca. Desses, logicamente, que vieram de diversas bandeiras, mas também tem postos, às vezes, que porventura foram criados agora, né? São postos novos, até no nosso blog lá tem lá análise de cálculo. Mas mostra ali que a Ali cresceu 4, a Ipiranga perdeu 31, a BR cresceu 14, Raízen cresceu 7 e outras bandeiras regionais perderam 7. Mas ainda esse mês foi um mês que teve positivo, porque normalmente nos últimos 60, 90 dias, as bandeiras estavam perdendo em todas e o bandeira branca crescendo muito. Então, hoje o bandeira branca cresceu e chegou a 46,3% do mercado, né, Vlad? Então, fica aquela dúvida lá, porque muitas vezes um discurso era que o bandeira branca ele tinha um produto não conforme e tal, mas espera aí, o bandeira branca era o patinho feio, hoje o patinho feio já é o maior de todos, e quando você diz ainda pelas análises aí de não conformidade, está meio a meio. Então, não tem mais esse discurso, né? E a gente tem que ter uma certeza que eu estava falando da Comunidade Europeia, quando se fizeram lá a junção daquele monte de países, cada um tinha seu protecionismo, cada um protegia a sua área, o seu preço de gasolina, o seu preço de diesel era subsidiado, um álcool não era. Quando juntou isso tudo, nos ensinou muito. E a gente está só agora aprendendo isso no Brasil. A turma do CAD é uma turma jovem, economistas muito bons, eles estão trazendo muito desse conhecimento, dessa inteligência para participação e concorrência de mercado nessas próprias propostas que eles têm feito para a ANP. A ANP, por muitos anos, nós vimos de 93, de 96 até agora, nesse mês, ainda muitas portarias, pensando muito em reservas de mercado. E pouco ainda para a abertura do mercado, para a abertura da distribuição. Agora você vê ela com um passo grande no gás, você vê ela trabalhando com portarias com passo grande no gás, mas por muito tempo, defesa da concorrência foi discutido entre sindicatos de distribuidoras, sindicatos de coisa e a ANP. A defesa da concorrência não passava pelos órgãos de defesa de concorrência. Então, eu acho que isso nós temos muito que aprender nessa formação e aprender, por exemplo, aí, olha, quando chegam contratos lá que a gente está analisando, situações de revendedores e que tem que fazer uma parte comercial, uma parte jurídica, eu que já fui alto executivo distribuidora, é um recado esse quadro aí. Quem perde 31 postos, como a Ipiranga, é um recado, tem algo errado. Tem algo que está errado. Cara, tem que... Quem tem que falar isso? Somos nós, revendedores. Somos nós, como sociedade organizada e como revendedores. E, principalmente, essa discussão que surgiu, eu acho que cada revendedor ele deve chegar lá para o seu colega revendedor, que é do sindicato, e exigir uma diretoria de bandeira branca, porque é lá que é discutido muita política. Então, tem muita política, é a obrigação do sindicato nessa discussão de política. Agora, eu não conheço. Você conhece, Ricardo, algum sindicato do Brasil que tenha diretoria de bandeira branca? Não, eu desconheço. Eu acho que até a gente seguindo, Valad, tem até para a gente mostrar os revendedores, aí tem muitos revendedores que são novos, a gente vai ter daqui a pouco, tanto a Marcela quanto o Neto, até essas principais diferenças, né? Você com sua experiência do bandeirado para o bandeira branca, porque muitas vezes o cara tem medo de ser bandeira branca, explica um pouquinho o conceito deles. Bom, o que ele tem no bandeirado muito importante? Esses 3 primeiros itens aí, financiamento, capital e bonificação, tem muito cliente que chega e fala assim, Vladimir, isso aí é um fundo perdido. Cara, eu aprendi com o americano, que o americano aprende desde 8 anos de idade, desde 5 anos de idade, uma frase que é imbatível. There is no free lunch. Não tem almoço de graça. O que foi dado vai ser cobrado. E isso está no estudo da companhia.
E tem que ser cobrado por quê? Porque ela tem que se remunerar na marca dela, nos desenvolvimentos, na estrutura dela, na propaganda dela, no visual, nos programas de marketing novos dela. Então, ela tem que se remunerar. Então, essa bonificação. Aí, de ontem, chega um revendedor. Cara, olha, eu vou te contar uma coisa. Minha distribuidora, eu estou negociando com uma distribuidora, ela está me dando 8 centavos por litro para um contrato de 60 meses e vai me pagar a cada final de mês. Eu vou dizer, pô, sensacional, show de bola. Primeiro que não tem a cláusula de judiação lá do Jordano, porque não garante o preço. Eu vou te dar 8 centavos sobre o preço que eu vender para você. Então, como diz o Jordano, é uma judiação. São 8 centavos sobre o meu preço. Mas eu vou ser competitivo no mercado. Claro. Então, escreva o quê? Eu vou acompanhar isso desse jeito, até pelo compliance. Mas não está escrito. Esses 8 centavos que ela vai cobrar, ela tem que ter uma remuneração dela. A remuneração da distribuidora gira ao redor de 10 centavos. Aí, hoje, nós vemos o seguinte, uma revolta enorme de alguns postos contratados de que a diferença deles está chegando a 20 centavos do Bandeira Branca. Mas, gente, desculpem, parte disso é desconto antecipado. Bonificação pós-antecipada que eu te pago a cada mês é o seu dinheiro que eu te daria desconto hoje, que eu retenho, e que, caso você compre aquele número de galonagem, eu te devolvo. E ainda é pior, porque você só vai vender o meu produto, porque a legislação não permite que você coloque produto de outra companhia no seu tanque. A ANP não permite que outra distribuidora forneça e que tenha no LMC nota de outra distribuidora. Então, você já tem um contrato de exclusividade. Então, essa bonificação que é dada para o revendedor, ela serve para um monte de coisa. E o revendedor tem que entender quem assina o contrato de bandeiramento, que ele pode assinar e deve assinar, discutindo esse contrato, negociando esse contrato e tendo um plano para ele. Meu plano é ficar só preso. Ou seja, quando ele conversa comigo, vamos fazer o contrato ali com o doutor Fernando e vamos dizer o que nós vamos fazer já, ou de uma bandeira, ou de um terreno, ou o que você vai capitalizar para a gente poder conseguir fazer alguma coisa que você fique certo e independente. Então, tem que capitalizar, tem que remunerar a companhia de petróleo? Tem. Ela não está trabalhando na igreja de São Tomé de Aquino, é um negócio que ela aplica um dinheiro e tem a remuneração. Então, financiamento, capital e bonificação é uma forma de o desconto que ela te daria, ela está te juntando, te entregando ele lá. Algumas vezes, depois que você já vendeu e pagou e tal, ela te devolve. Propaganda, vocês veem, olhem, são peças maravilhosas de propaganda que atingem o consumidor mesmo. Então, apesar do produto da gasolina ser igual a comum e o diesel comum ser igual e o S10 ser igual no Brasil, o consumidor acha que no posto da Shell ele é melhor do que no posto da Petrobras. Essa é a propaganda que entra, de um produto igual. Plano de marketing. Eu tenho uma colocação do plano de marketing muito séria. Existiam planos de marketing que diversas vezes eu cheguei em postos para dar consultoria ou comprei planos de marketing que eles ficavam lá em cima da prateleira e não saíam de lá, era só para comprar. O assessor já chegava falando o seguinte: me compra o plano de marketing e eu vou te dar o desconto para você poder pagar isso. E acabou, e vai ter um jantar alusivo a isso, um encontro, etc. Um dos grandes modificações disso foi da Ipiranga. Um profissional que não tive o prazer de trabalhar junto com ele, mas que criou o primeiro grande plano de marketing desse país, chama-se Jerônimo. Ele criou um plano de marketing completo, inteiro. Se depois foi usado mais do que devia, se as lojas foram mais, etc., é outra coisa, mas foi
um belíssimo trabalho de plano de marketing. Agora, começaram a aparecer os planos de marketing onde a informação é do plano de marketing. É outra judiação, como diz o meu amigo Giordano. Judiação por quê? Você paga o plano de marketing no posto bandeirado, e se eu quiser fazer a Marcela, nós programamos fazer um churrasco no mês retrasado, antes dela implantar o novo plano de marketing dela, num posto. Ela tem que pedir da bandeira uma relação dos clientes que abastecem no fim de semana para ela poder passar um SMS para chamar esse pessoal para poder ir lá no posto. Essa informação hoje ela é tudo. Por que são 40 centavos que a AME está pagando agora junto com a Petrobras? É por causa do cartão? É por causa de aumentar a venda de combustível? É para poder aumentar isso? Ou é por quê, Ricardo? O que você acha? A informação, né? O valor da Na hora informação. que você põe o dedinho ali e transfere assim, concordo com a informação, concordo em mandar informação, isso vale ouro. Onde está meu cliente? Que dia que ele abastece no meu posto? Que horas que ele abastece? Ele é homem, mulher, menino, criança? Ele tem um carro ou dois? Ele prefere um frentista ou outro frentista? Informação. Como, por exemplo, informação hoje de disruptura que nós vamos falar. Então, plano de marketing, eu falei. O preço. Gente, o preço tem que ser mais caro. Não tem como não ser mais caro. Olha o pacote de coisas que está sendo dado para o revendedor. Depois é uma heresia. Eu vejo alguns sindicatos querendo falar que é uma covardia, que a distribuidora embandeirada está cobrando muito mais caro do que a bandeira branca. Pô, mas o cara tem que ter cumprimento de contrato, de exclusividade. E ele já levou um pacote de dinheiro antes, ou de benefícios antes. Eu adoro a marca Shell. Eu tenho que pagar para poder ter aquela coxa lá no meu posto. Meus clientes acham que aquele é um produto de confiança. Tem que valer dinheiro. Então, esses são os dados mais importantes do bandeira branca, do embandeirado. E o bandeirado, gente, o meu amigo foi tomar água e foi no banheiro. Mas o bandeirado, minha turma, ele tem uma coisa também muito importante. Você não tem trabalho diário. Não pense que você, revendedor, com posto embandeirado, você compra produto. Você não compra. Você entra lá no seu canal cliente, você entra lá no canal Ipiranga, você entra lá no computador e põe o pedido. Mal e porcamente, você pega o telefone e liga lá uma vez para o assessor. Ô, porra, você está me cobrando caro, está muito alto. Puta, esse preço está alto. Mas você não tem trabalho. Se tem produto, se tem que fazer logística, se tem que comprar diariamente, que é um dos problemas do Bandeira Branca. O Bandeira Branca ele compra bem mais barato, ele tem custos. Um dos custos é a compra diária. E é uma compra que ela não pode ser delegada. Você tem 3 oportunidades para compor seu lucro: comprar bem, vender bem e gastar menos. Vender bem, você depende do fator mercado muito, até que a gente vai falar na Aplix daqui um pouquinho. Comprar bem, você, como bandeira branca, você tem que saber e ter uma estrutura para comprar bem. Você tem que negociar e comprar bem. Gastar menos é obrigação de todo mundo, bandeirado ou desbandeirado, é cortar esse matinho. Todas as horas que a gente entra num posto cliente, a gente tem que ir lá tirar um matinho, que é um dos... A despesa cresce igual um matinho. Ela cresce de um dia para o outro na horta igual um matinho, uma coisinha, outra e tal. Outro problema do Bandeira Branca é onde eu tenho produtos. Deu uma tosse, um soluço de alta, de problema na refinaria, as bandeiras vão cumprir seus contratos, elas são obrigadas a fornecer, elas vão priorizar os contratos e os atendimentos a contratos. No Bandeira Branca, ele fica à mercê do mercado.
Só que chega-se no final do mês, está sobrando produto para todo mundo, não vai pagar multa, os preços descolam quando está vindo durante o mês. E, como hoje, está 15 centavos. Chega no final do mês, aparece estoque, ele vai para 20 centavos, 25 centavos. Isso, muitas vezes, em muitos postos, é a vida ou morte do posto, porque ele está competindo do lado com uma grande rede, embandeirado, ou com o AMB, ou com a Abasteça, e que ele precisa ter esse apoio que ele não tem. Agora, o que é esse apoio aqui que ele não tem hoje? Gente, hoje ele não tem apoio, mas, graças a Deus, a revenda está mudando. A revenda está entendendo o que é disruptura, a revenda está entendendo, daqui a pouco vai ver o que é um método de pagamento com código de barra, com leitor de QR Code. QR Code, que é uma das outras alternativas do QR Code, é uma das outras alternativas de pagamento. Foi suspenso o WhatsApp aí, por um motivo de briga de gigantes, mas o WhatsApp já estava pronto também para uma forma de transferência e pagamento fora do sistema bancário. Isso já está pronto. Segunda coisa, como é que você precifica? Eu chego num posto para poder atender, pegamos os contratos, entregamos para o jurídico, pegamos as coisas e vamos analisar. Como é que você está com despesa, como é que você está com a metodologia, como é que seu contador te atualiza, como é que é seu sistema, como é que é seu plano que você vai fazer. Vamos montar o plano. Você já está separado na sociedade, já está a segunda geração, já tem uma governança corporativa montada nessa transição. E outra coisa, você já trabalha, como é que você precifica? Eu olho o vizinho, eu vejo, cara, você tem que saber qual é o seu custo, primeiro, dentro de casa. Como fazer dentro de casa? Segundo, hoje já tem disponível um negócio que você sabe o que é logaritmo? Você sabe o que é composição de logaritmo em forma física? Vocês vão saber como que é isso. As companhias aéreas começaram a usar isso há 3 anos. A companhia aérea começou a falar o seguinte: eu tenho que mexer numa coisa, oferta e demanda. Oferta e procura. Eu tenho que mexer com isso, oferta e procura. Então, como é que eu vou mexer? Como é que a companhia aérea foi mexer? A companhia aérea começou a fazer o seguinte: bom, no dia tal, no horário tal, eu vou colocar meu preço mais barato, desde que eu já pegue a minha operação e faça isso custar nesse horário com tanto. Isso é logaritmo. Isso nós já temos hoje no mercado. Então, não preciso ser embandeirado para eu poder ir lá e contratar, primeiro, um programa de marketing, um programa de fidelização. Vou conhecer meu cliente. Então, eu não preciso estar embandeirado para comprar o meu programa. Eu compro mais barato como bandeira branca. Eu estou explicando por que ser bandeira branca. Eu contrato uma Prix que vai me instalar e vai me dar diariamente, pela manhã, a sugestão do preço que eu vou colocar de dia. Ou seja, olha, hoje à noite coloque esse preço tal, porque você vai render tanto, e ela vai aprendendo com a sua operação ao que sugerir de preço de bomba, de fórmula de administração. Então, hoje, um sistema operacional, uma contabilidade. Mara, tudo bem, Mara? Você faz um trabalho maravilhoso. Onde eu chego, que a Mara fica mais fácil conduzir a minha implantação de metodologia, de planejamento estratégico do posto, de negociações, porque já tem uma estrutura pronta lá da Mara. Então, você tem uma contabilidade que te apoia, você tem um sistema que te ajude. Nós temos um monte de briga de sistema, mas nós temos aí sistemas hoje, norte de Minas, nós temos o Jerônimo, o Jerônimo. Nós temos um sistema lá no norte de Minas que desenvolve, atende, o dono está junto, cria programas dentro do sistema dele na hora. Nós temos um LBC que o cara está lá no Canadá desenvolvendo um programa já para colocar o sistema de pagamento
por QR Code dentro da operação, do sistema de operação, para evitar que o frentista tenha que fazer notinha, ou como na AME, tem que controlar a parte, o produto, etc. Então, isso aí todas vão ter que se adequar, né, Vlad? acho. Todas, para ficar no mercado, eu acho que todas já estão adequando a isso, tanto nosso amigo Jeremias falou, a Infinity, LBC, Quality, Expert. Quality lá no Espírito Santo. São empresas que a gente vê trabalhando, Ricardo, que estão dedicadas para desenvolver a revenda. Então, eu falo muito quando eu chego principalmente nesses 50%, nesses 46% de postos bandeira branca, que tem empresas para isso em contabilidade que atende redes e atende postos bandeirados em preços compatíveis com eles e com produtos tão bons quanto eles. Então, isso que eu estou falando, que essa falta, essa carência do bandeira branca de apoio, ele não existe, ele não precisa buscar só na bandeira. É lógico que na bandeira ele vai ter a propaganda, ele vai ter aquele custo todo e vai pagar por isso. Nós temos que entender que vai pagar por isso. E quando eu falo de divergências, e vou voltar de novo na necessidade que nós temos de nos organizar, se tiver algum líder sindical nos ouvindo, o pedido é: organizem o sindicato com diretoria forte para falar por bandeira branca. Vai ser um problema, porque não vai ser do gosto de muita da concorrência tradicional, do modelo tradicional. Ô Vlad, a Sulpetro, o Fábio colocou ali que eles têm uma diretoria de bandeira branca lá. Parabéns, Fábio, parabéns. Eu gostaria de você pedir, vou fazer já o convite para o Fábio da Sulpetro, para depois ele fazer um aulão com você, explicando como é que funciona isso, porque vai ser muito bom para todo mundo. Parabéns, Fábio. Parabéns. Eu acho que isso é porque são interesses conflitantes, são interesses diferentes. Lá dentro do mesmo sindicato vai estar uma diretoria lutando pela compra direta da usina e uma outra diretoria lutando para não ter a compra direta da usina. Mas vai prevalecer a democracia da concorrência, que é o mais importante, e não da forma que está sendo feito hoje. Então, a desregulamentação para o posto embandeirado, a desregulamentação é prejudicial num monte de coisa, porque ele tem que cumprir o contrato, é judicial, ele não pode quebrar esse elo. Apesar da ANP, até agora, ainda, infelizmente, legislar na relação jurídica entre posto e distribuidora, o futuro mostra que ela não vai ficar isso na mão da justiça. Então, tem que se cumprir para poder dar a seriedade ao instrumento legal que tem que ser cumprido. Disruptura. Nós já estamos falando, nós temos a PRIX, nós temos modelos de pagamentos aí que estão chegando diferentes, nós temos um Clube Petro que já fornece para a gente sugestões de campanha para determinado cliente que mora na rua transversal do seu posto. Então, onde está, como está o cliente e instrumento, a gente tem. Então, o que hoje nós precisamos? O Ricardo já passou. Apesar de você ter me tomado uns minutinhos antes, eu ia falar um pouco mais desses contratos, mas fica na próxima. Então, por que ser bandeira branca? No mínimo, durante esse período de indefinição, esperem para poder fazer um negócio mais pautável. Segunda coisa, não basta só negociar. Analise o contrato, façam como o Jordano, não fique judiado, que o Jordano foi judiado lá. Então, não se judie, não deixem se judiar. Analisem, mas analisem em paralelo não só o legal, o jurídico. Analise junto o aspecto que é comportamental, mercado, planejamento estratégico e gestão, junto com esse contrato. Só assim nós vamos estar falando de uma revenda cada vez mais forte, bandeirado e não bandeirado. Ô, Vladimir, falta uma coisa importante.
Não assine antes de procurar uma assessoria a alguém, né? Porque Bom, o que acontece é o contrário, né? bom, o normal é esse, aparece um monte de contrato assim para a gente, e o que é pior, aparece contrato e aparece já promessa também já feita para assinar. Eu acho que é antes de assinar, a assessoria ela vem antes de assinar, a assessoria vem antes de decidir para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer. Aí vai chegar no contrato. Chegar com o contrato pronto também é tentar negociações de última hora. O Cláudio, lá em Goiânia, estava me falando que chegou um cliente lá com o draft do contrato lá para poder ser analisado pelo jurídico, mas ele queria que mudasse tudo na área comercial. Então, não é uma análise, é o que você vai acontecer antes. Então, bem lembrado, Ricardo. Eu acho que nós temos hoje no Brasil já um nível profissional muito grande, diversas pessoas capazes de dar esse trabalho. Agora, vamos analisar o momento que nós vivemos. Nós estamos saindo de uma crise, mas nós ainda temos um problema de dificuldade pela frente. Ricardo, falei paca. Deu aula, falou não. Não, falei pavor, desculpa. Os meus amigos sabem, meus clientes também sabem que eu adoro isso. Então, estou com as minhas venas. Cláudio, Fernando, desculpa aí que eu falei demais. Vocês falaram para eu falar menos, mas não, mas muito relevante, Vlad. Acho que tudo isso que você falou. A gente tem que saber preparar agora para temas que vão ser muito importantes nisso. Se eu vou ser bandeira branca ou não, porque esses temas vão mostrar que eles têm apoio de outros lugares. Uhum. Então, com revendedores, eu acho que vem aí agora uma revendedora fenomenal. Tem uma filha linda. Ricardo, vamos agenciar a filha da Marcela, que a gente vai ganhar dinheiro com essa menina como modelo fotográfico. Se ela puder, ela vai te mostrar uma foto. Nós vamos ganhar dinheiro se a gente agenciar a filha dela como modelo. Eu já falei que não sei se parece com o marido com a Marcela, mas a menina é um negócio assim de louco. Nós vamos ter a professora que vai nos dar uma aula maravilhosa, uma doutora no assunto de escultura, uma referência. Vai ter uns meninos também, Vladimir, que é o seguinte, você já viu posto bandeira branca com 20 centavos mais cara aditivada da comum e mais de 70% de mix? Eles têm que contar o segredo para todo mundo. Ele só tem que tirar o segredo desses caras. Tem que sentar e falar, começa pelo segredo. Porque esse é um dos pontos de modificação de preço, de modificação de resultados. Agora, coloque na cabeça, Ricardo, você também, preço ele não é fixo o dia todo, ele não pode ser fixo a semana inteira, ele é um item que tem que ser trabalhado junto com o estoque. Depois nós falamos mais disso. Beleza. Ô, Vladimir, já que você falou tanto aí, já falou da Marcela também. Você também falou que eu falei com ele. Você também está falando, tá vendo? Não está combinado, não, mas se você tiver um tempinho aí, você podia ir comigo aí agora na próxima apresentação da Marcela com o Neto De Luca, porque são dois revendedores jovens que eu acho que o bate-papo ali contigo ia fluir ainda mais. Vamos falar primeiro da filha da Marcela. Então vamos lá. Vamos finalizar. Coloca aí a última tela sua aí com os contatos da Suporte. A última tela está aí. Eu acho que antes do contrato vem a negociação. Nem a negociação. Antes do contrato vem o seguinte: para onde eu vou? O que eu vou fazer? Meu pai faz isso há 200 anos. Eu vou fazer isso para qual? Ou eu vou passar para meu filho, eu vou fazer o quê? Ou eu vou fazer novo. Antes de escolher e de saber, faça a coisa profissionalmente. Nós temos aí o Cláudio, nós temos o Fernando, tenho eu. O que nós queremos no Suporte Pós é que o resultado de você seja felicidade para a gente. Então, esse é o recado que a gente tem, Ricardo. Vladimir, obrigado. Foi muito relevante, aí deu uma aula principalmente aí para a nova geração de como que era no passado, o que mudou o mercado. Eu confesso que eu também tinha muitas dúvidas aí até desses detalhes que você deu. E
Eu queria então fazer o seguinte, olha, aí tá os seus contatos, também tem um Instagram, tem um e-mail aí, se o revendedor tiver alguma dúvida, gente, eu sei que muita gente no aulão depois entrou em contato com o Vladimir, entrou em contato com o Dr. Fernando, com o Cláudio, pode enviar sim, que eles estão aí prontos para ajudar também, a gente está todo mundo aí juntos pela revenda, se a gente puder ajudar de alguma forma, vai ser feito aí com muito gosto. E a gente vai... Junto com a revenda, né, Ricardo? Que eu acho que esse trabalho eu não me canso de falar do que o Clube Petro abraçou, sem um tostão para a gente, para o revendedor. Você disse aí de agradecimentos, é importante você afirmar que não é agradecimento financeiro, são de apoiadores para divulgar o evento, para poder falar, coloca lá no seu... Surgiu essa semana, inclusive, que teria um cidadão que não estava disposto a fazer porque ele não concorda com o fortalecimento da bandeira branca, mas não é pedindo dinheiro que foi o Clube Petro, que o nosso movimento foi lá. Foi pedindo apoio para que divulguem, para que a gente tente fazer isso, fazer uma revenda mais preparada, fazer uma revenda melhor. Aqui não é suporte que vocês são obrigados a vir, nem o Clube Petro. A intenção é de que, sendo forte todo mundo, esse mercado que nós estamos é um mercado mais forte, é um mercado mais sólido, mais democrático, com mais gente ganhando, com mais gente dividindo, com a economia fluindo melhor. Vlad, então a gente vai dar uma paradinha aí de 1 minuto e a gente já volta aí falando aí inaugurando durante o Covid, porque tem alguns revendedores aí que não ficaram com medo, não, e foram para cima e estão tendo resultado. Eu sei que é uma história de Bocaiúva que eu vou ouvir ao vivo. Então, espera um minutinho aí, fica com a gente. Um abraço. Outro.